Oi, a gente vai fazer a cereja hoje, que é um tutorial bem simples, mas para passar uma manhãzinha nova. Eu queria mostrar para vocês, no último eu acabei esquecendo de tirar o papel de trás do tecido, aí olha o que aconteceu. Ficou o desenho todo furadinho, a folha sulfite. O certo é tirar, tá? E aí, ó, o que a gente vai fazer hoje, a gente vai misturar materiais, é para ensinar uma manhãzinha diferente. Então a gente vai fazer uma cereja, eu vou pegar aqui um pedaço de arame verde. Ó, tirei um pedacinho e eu vou dobrar ele no meio. Ele vai ser o cabinho da cereja. Então, ó, eu dobro bem, até posso usar o alicate de bico curvo aqui, ó, pra ficar bem justinho, pra fazer aquela base do cabinho mais grossa. E aí, daqui pra baixo, eu vou abrir assim e vou enrolar, vou passando o dedo pra ele ficar lisinho, arredondado, pra fazer o cabinho, certo? Então, vai ficar aqui, ó, um cabinho de cereja, mais ou menos isso. Deixa eu dobrar um pouquinho mais, enrolar um pouquinho pra cá, e pronto, ficou o cabinho da cereja. Ele vai ficar voando depois. Vou pegar a caneta fantasminha e vou fazer as bolinhas em volta, que vão ser as cerejinhas. Um pouco maior, invadindo esse arame, porque o arame vai entrar pra dentro da cerejinha, como se fosse o cabinho. Então, eu faço uma bolinha, a outra bolinha. Ajeito aqui pra fazer um pouco maior. Então, vai ficar mais ou menos assim. Aqui eu acho que pode ser um pouquinho maior também, né? Então, vai ser mais ou menos isso as bolinhas. E aí, a gente vai vir com a lã vermelha. Vamos rasgar um pedaço. E aí, eu vou colocar na palma da mão, esfregar uma mão na outra, pra já começar a formar uma bolinha. E essa bolinha a gente vai aplicar aqui e vai agulhar. Aqui a gente vai precisar que fique bem firme. Pra gente poder colocar o aramezinho dentro e ele ficar presinho, né? Então, ó, vou agulhando. E aí, o certo é fazer 2 camadas também. Coloco uma camada, depois coloco uma camada de acabamento. Então, aqui fica bem agulhado. Pra fazer a base, né, de baixo. E depois a gente vem com o outro pra ficar um pouquinho mais solto, pra fazer o arredondadinho. Pra ela ficar bem uma bolinha tridimensional mesmo. Como se fosse uma cerejinha colada no tecido. Então, ó, vem agulhando. Puxo as laterais aqui, vou pentear com a agulha, né, e jogar pra dentro pra ficar bem definidinho a forma. E prendi uma. Pode agulhar mais, tá? Em casa. Então, prendi uma bolinha, vou pra outra bolinha. Deixa eu só agulhar mais um pouquinho, pra prender melhor pra eu conseguir colocar o aramezinho. Aí, eu vou pegar outro pedacinho de lã, rasgar. Coloco na palma da mão, pra já começar a fazer uma bolinha. Posiciono no lugar, deixa eu tirar a caneta daqui. E vou agulhar. Preenchendo o contorno que eu fiz, né? Se eu quiser que mude um pouquinho de tamanho, quero fazer um pouquinho maior a bolinha, eu quero fazer um pouquinho menor, a gente ajeita, pode ajeitar direto na lã. E aí, se ficar menor e a caneta ficar aparecendo, eu passo o secador de cabelo, que ela some o risco que você tinha feito, né? Então, se quiser alterar alguma coisa na hora de executar mesmo com a lã, também é possível. Então, vem agulhando. Vou puxando as laterais aqui com a própria agulha, penteando pra ficar mais retinho, o contorno ficar mais definido. E vou deixando bem redondinho. E aí, eu vou fazer a segunda camada agora, que eu vou deixar mais tridimensional, com mais volume, pra parecer que são as bolinhas mesmo da cereja, né? A parte da fruta. E depois a gente vai colocar o cabinho. Então, é um truquezinho legal, assim. Então, pra começar a plantar ideinhas aí também, estimular a nossa criatividade e criar outras coisas, misturando material, fazendo peças tridimensionais, fazendo peças mais soltas, mais presas, enfim, usando as técnicas como forma de expressão, né? Eu gosto muito da feltragem. Ó, vou passar na mão, vou tirar uma camadinha fina aqui, que é o acabamento, vou esfregar uma mão na outra.
até virar uma bolinha. Essa bolinha eu vou soltar um pouquinho pra preencher aqui o tamanho dessa bolinha que eu fiz no tecido. Então, eu gosto muito da feltragem como forma de expressão e como forma de relaxamento, né? Como forma de... Quase não, é uma forma de meditação, né? Então, eu acho que a gente estimular a criatividade, ver outras formas de fazer, explorar, né, o material, explorar a técnica, é muito estimulante, assim, é muito bom, faz muito bem pra mente e faz bem pra alma também, né? Porque quando a gente vê as coisas nascendo, mesmo que de forma simples, né, mesmo que a execução, a gente pegando as manhãzinhas, os segredinhos, acabe se tornando mais simples, a gente tem resultados incríveis, a gente pode retratar coisas que estão na nossa mente, nas nossas ideias, então isso eu acho que é muito mágico. E a lã por si só é muito mágica, né? Essa textura, as cores, a forma como ela se transforma, é muito incrível. Essa coisa de a gente ver que pra tudo tem solução. Eu sempre falo isso. Esse é o meu lema das oficinas. E é um pouco o meu lema da vida, assim, que eu procuro colocar na minha vida, né? Porque, ficou torto a peça. A gente consegue ajeitar. A gente vai com jeitinho, com carinho, com cuidado, com paciência. E tudo a gente vai resolvendo. E também conseguir abrir mão de algumas coisas quando não tem solução. A peça que começou a ficar muito atrapalhada, às vezes é melhor começar de novo de uma outra forma, que é a mesma coisa na vida, né? Uma que a gente consegue ter solução para praticamente tudo, e às vezes a solução, aliás, a gente tem solução para tudo, e às vezes a solução é recomeçar de uma outra forma. Aprendemos que com aquela forma não deu certo, e aí vamos começar de outra forma. Então, eu acho que, assim, enquanto a gente vai filtrando, vem muitas relações na cabeça, assim, muito aprendizado, para além de fazer peças de artesanato, sabe? Que eu acho que são muito valiosos e muito incríveis, e que, inclusive, mudaram muito minha vida. Então, eu vou fazer o outro acabamento aqui, mesma coisa, esfrego uma mão na outra, posiciono, né, do tamanho aqui da bolinha. E aí, primeiro, eu vou agulhar mais as laterais pra ela ficar mais com volume, né? Ficar mais volumoso. Ficar mais redondadinho, como se fosse a cerejinha saltando do tecido, né? E aí, venho nas laterais aqui, posso até vir com a agulha um pouquinho de lado pra jogar pra dentro. Prendo as laterais. E o meio eu não vou agulhar tanto, eu vou agulhar pra prender, mas eu não vou agulhar tanto e não vou agulhar tão forte. Vou mais pra prender essa segunda camada de lã naquela primeira. Então, venho agulhando o mais uniforme possível, né? Quanto mais a gente conseguir manter a distância entre os pontinhos, agulhar mais para os pontinhos ficarem mais próximos uns dos outros, mais uniforme, mais lisinha ela vai ficando, a peça. Mais bem acabadinha, né? Então, eu vou agulhando e vou vendo assim, pra ficar bem parecida com a outra, né? Então, venho agulhando, jogando pra dentro e de levinho, porque a gente tá na camada de acabamento. Vou agulhar só mais um pouquinho aqui. E a gente vai vir com o cabinho agora. O cabinho da cereja, né? Com a mão a gente consegue ajeitar um pouco, os pontos mais fortes a gente consegue colocar a agulha assim, superficialmente soltando, com a agulha de lado, né? Pra ela ficar mais lisinha. E acho que o formato ficou bem parecido, né? Deixa eu ver aqui na tela, tá legal, né? E aí, agora, a gente vai vir com o cabinho que a gente fez. Vamos posicionar aqui, ó, vai e volta, vai e volta. Se tiver difícil de colocar, pode furar com agulha antes. Mas aqui deu, ó. E aí, a mesma coisa do outro lado. Vou encontrar um caminho aqui, ó, vou e volto, vou meio que abrindo essa lazinha. E enfiei o cabinho lá pra dentro. Então, ele fica tridimensional. Ajeito um pouquinho aqui pra ficar uma peça mais certinha. Aqui eu vou soltar um pouquinho mais pra ele ficar mais fofinho também. Ficar as duas bolinhas mais parecidas. E aí, ficou a nossa cerejinha, super simples de fazer. E fica uma fofura, ó, ela fica saltadinha do tecido, fica super bonitinho, fica um charme. E é simplesinha de fazer, são só duas bolinhas. E é o bonito no simples, né? Aqui, ó, vazou um pouquinho a caneta, tá vendo? Eu vou passar o secador de cabelo. Ou eu posso aumentar a minha bolinha se eu quiser, mas a princípio eu vou passar o secador de cabelo aqui.